Xbox confirma nova rodada de demissões. Aí aqui no Tecnoblog, Microsoft confirma a segunda onda de demissões e corta 9.000 funcionários. Cara, o que teve de estúdio interno e de second parties, né? E também de projetos anunciados, com gameplay já anunciados, sendo cancelados. João, eu não sei mais o que a Microsoft quer da vida, cara. Pois é. A gente acabou de falar, inclusive, que a Microsoft tinha crescido, né? Depois de vir algum tempo ali com margens negativas, até porque margens negativas a gente tem que lembrar das aquisições que ela estava fazendo e todo o plano para chegar onde está agora. E é muito estranho você ver, quando a gente vê uma empresa que está crescendo, isso acontece não só no mundo dos games, né? Acontece em tudo quanto é lugar, mas como a gente acompanha notícia de game, toda hora a gente pega uma notícia de tipo, um estúdio lança um jogo que vai super bem, e aí depois de um tempo a própria Microsoft vai lá e fala, legal o que vocês fizeram, vendeu muito bem, a crítica adorou, mas o estúdio tá fechado, tá, galera? Vamos fazer outra coisa. É esquisito, né, cara? Porque e eu aprendi isso, cara, eu venho aprendendo isso com o tempo, depois, com experiência de trabalho, né, a gente vai trabalhando para grandes empresas e tal, e eu sempre trabalhei na área de criação de mídia, né, só que agora, inclusive, por muito tempo eu venho trabalhando numa área que chama Growth, que é a área de crescimento, e a gente tem uma brincadeira lá que é tipo... na área de growth, você dá não é aquele negócio de, tipo, você dá a mão, o cara quer o braço. Não é bem assim, é pior que isso. Tipo, você deu a mão, aí o cara depois ele quer 2 braços, aí depois ele quer o corpo inteiro, depois ele quer 3 corpos. Porque growth, crescimento, ele não pode ser... Eu escuto essas frases às vezes e tem gente que não tem noção de que é assim, né? Você tem um projeto que está acontecendo na Microsoft, por exemplo, da empresa, numa empresa desse tamanho, que está acontecendo, e ele está no verde, ou seja... Quando digita ali na planilha do Excel, ele tá dando lucro, isso não significa que esse projeto tá bom ou vai continuar. Ele tem que dar lucro e ele tem que escalar, que é o famoso... Sempre tem essa palavra. Então, se esse projeto não estiver dando lucro, escalando o quanto que eles acham que deveria estar, dar lucro não é suficiente. Entendeu? Tem que dar lucro e tem que dar muito. E tem que ter possibilidade de escalar. Se eles perceberem, não, tá dando lucro, a gente tá, como empresa cresceu, essas pessoas fizeram parte disso, desse crescimento, mas a gente acha que deveria ter crescido mais. Então, sai fora todo mundo, sabe? E isso acontece toda hora, né? E é muito triste que a gente vê o número, a gente vê a notícia, só que, cara, galera, são pessoas, 9.000 pessoas, e não é a primeira que a Microsoft fez recentemente, não. Teve, no passado, esses pegar de 2000, depois da pandemia pra cá, foram várias, né, cara? Aqui, ó. Assim que a primeira rodada, feita basicamente em cima do Xbox, foi em janeiro de 2024. Logo depois, meses depois delas adquirirem a Activision Blizzard. Adquiriram a Blizzard, aí a gente já presume, né? A gente passou o pano. O cara vai contratar, comprou a Blizzard, o cara não vai ter 2 profissionais de PR ao mesmo tempo, o cara vai ter 2 diretores. Tem que demitir, beleza, é normal, aceitamos. Depois teve em setembro do mesmo ano mais uma leva de demissões e no início do ano agora mais uma e agora a 4ª leva, como eu disse pra vocês, 9.000 funcionários, 4% só, tá, gente, do que a Microsoft tá? Porque a empresa é muito grande. Sim. Mas ainda assim são 9 pessoas envolvidas em diversos projetos que estavam anunciados, inclusive. O que se presume, que o pessoal do Tecnoblog aqui deu como uma possibilidade, já que lá eles cobrem muito além de videogames, eles cobrem tecnologia no geral, que a Microsoft está trabalhando pesado nos gastos que ela anda tendo com IA. Então, assim, tem um projeto lá do Copilot, é um projeto enorme, teve muito gasto, tá tendo essa grande corrida. A gente tem que lembrar que a Microsoft, gente, vai muito além de Xbox. Inclusive, a Xbox, e como a gente mencionou aqui, teve uma alta, mas não é a galinha dos ovos de ouro. Basicamente, o que faz um dos produtos que faz a Microsoft ter o dinheiro que tem é o Office, por exemplo. Entendeu? A Microsoft tem que lembrar que ela desenvolve software, ela trabalha com IA, ela não é só videogame, a Xbox é só um braço dela. Então, eles pegaram, e aí tem até uma coisa interessante, porque tem o comunicado do Phil Spencer responsável. Eu tô rindo, mas eu tô muito revoltado, cara. Essa é a pior parte. Ridículo o que ele fala, porque ele fala basicamente assim, eu vou ler, mas ele fala assim, nós tivemos o nosso melhor época em muito tempo, mas a gente vai ter que demitir vocês. Porque assim, basicamente eles tiraram de um setor que melhorou pra botar em outro que tá precisando. Olha o que ele falou. Exatamente. Reconheço
que essas mudanças ocorrem em um momento em que temos mais jogadores, jogos e horas de jogo do que nunca. Escreveu Phil Spencer em um comunicado. Eu rio de raiva, tá, gente? Em um comunicado confirmando as emissões da semana. Nossa plataforma, hardware e jogos nunca pareceram tão fortes. O sucesso que estamos vendo atualmente se baseia em decisões difíceis que tomamos anteriormente. Precisamos fazer escolhas agora para manter o sucesso nos próximos anos. E uma parte fundamental dessa estratégia é a disciplina de priorizar as oportunidades mais fortes, protegermos o que está prosperando e concentrarmos esforços nas áreas com maior potencial, ao mesmo tempo em que atendemos às expectativas que a empresa tem para o nosso negócio. Essa abordagem focada significa que poderemos oferecer jogos e experiências excepcionais para jogadores por gerações futuras. Sabe o que ele disse aqui? Ele disse assim, gente, o que dá certo no Xbox? Game Pass. Então, vamos acabar com todo o projeto aqui de jogo novo, vamos vender serviço. A gente não tá lançando o console da Asus, a gente não... É o que eu tô falando, João, só que quando eu imaginei que a gente ia ter vários fabricantes de Xbox e um serviço rodando em qualquer lugar e acabando com a exclusividade, eu achava que isso não deixar a Xbox não deixaria de ser uma third party, ela continuaria fazendo suas IPs para outros lugares. Fazendo, sim. Mas sim. eu acho que a ideia no futuro é ser só um serviço de aluguel de jogo, tá ligado? Ela vai ser uma Netflix, só que diferente da Netflix ela não vai produzir nada, ela vai só hospedar as coisas dos outros. Então assim, todo mundo vai chegar lá e botar o seu jogo no serviço Game Pass para poder rodar nos outros computadores. Cara, isso pra mim, aí eu volto lá pra Fryer, lá, a ex-funcionária, é realmente, de fato, a morte do Xbox como rádio e como conhecemos. E eu acho que é isso mesmo que eles querem e tá tudo certo, a gente não tem mais o que reclamar, entendeu? O destino é esse. Xbox vai virar um serviço de aluguel de jogo. É o que eu tô entendendo. Sim. Pois é, cara. Eu acredito ainda que eles vão manter lançamentos de algum tempo, de tempo em tempo, mas eu acho que a Microsoft vai, ao que parece, vai focar nas aquisições que ela fez. A Activision vai continuar lançando ali o COD, esses grandes jogos que são console sellers, né? Que é aquele negócio que você falou do Gears, que você comprou para o Call of Duty, é um jogo que tem gente que só joga Call of Duty, igual o cara que só joga FIFA. Então, esse tipo de coisa vai continuar saindo porque é muito lucrativo, inclusive no console dos outros, né? Você tá falando, nem só em plataformas que ela vai fazer parceria, né? Quando vende lá o Call of Duty lá no PlayStation do cara, a Microsoft ganhou um dinheirinho nisso, né? Então, esse tipo de produto eu acredito que vai continuar existindo, mas eu não sei, é meio triste mesmo, cara, porque se a gente parar pra pensar, assim, é menos um player saindo do mercado de venda de console, de produção de jogos, de repente, projetos independentes, coisas interessantes que poderiam vir. E é chato, né? Quando isso acontece, principalmente, eu pego muito nessa parada de emprego, cara. A gente não sabe a história daquelas pessoas ali, tá ligado? Tipo, o que aconteceu com essas 9 mil pessoas aí? João, quem ficou vai trabalhar de boa sabendo que pode ir no quinto barco? Pois é, qualquer momento. A qualquer momento, a empresa pode estar crescendo, entendeu? Você tá no projeto, você vai continuar tocando esse projeto com todo o empenho ou você vai pro LinkedIn no dia seguinte mandar currículo? Claro. Pois é. Saca? É doideira demais isso, cara. É um lance muito predatório, assim, é muito doido. Você vê que o que move realmente ali... E aí muita gente critica a Nintendo, mas eu devo comparar com a Nintendo. Você vê que o que move... Não tem nenhum apreço pela história da marca, pelas IPs que ela criou, por todo o histórico, não tem nenhum apreço. É tipo aquela decisão de engravatados que a gente vê nos cinemas, né? Sei lá, tá rolando uma saga lá, não sei o que, lá na Marvel. 3 filmes não foram bem de coisa, corta do nada, muda, demite diretor, demite não sei o que, refaz sei o que lá, muda tudo. Mas isso pra história, não importa, é decisão de engravatado. É muito complicado isso que está acontecendo, e eu tenho aqui separado mais ou menos alguns dos estúdios internos que foram afetados. Sim, isso é legal de saber. A King, que é famosa por fazer o Candy Crush, vai perder 10% do seu setor, dos seus funcionários. A ZeniMax, que estava fazendo o The Elder Scrolls Online, perdeu funcionários e cancelou o MMO. Acabou. Não vai ter mais o Elder Scrolls Online. Quer dizer, perdão, o Blackbird, né? Que era o projeto que eu tava fazendo. Sim. O Elder Scrolls já existe. Já existe.
A Rare, a famosa Rare que nós conhecemos lá como 30 Second Party da Nintendo, nos deu Banjo-Kazooie, Battletoads, tanta coisa legal. Que foi comprada pela Microsoft há um tempo, fez o Sea of Thieves, que é um jogo de sucesso. Tava aí com um projeto rolando, que era o Everwild, que foi cancelado. Não vai ter mais. A Rare existe ainda, mas o Everwild foi cancelado. Cara, o remake do Perfect Dark, cara, todo mundo tava doido, porque foi um jogo feito pela Rare lá no Nintendo 64. Teve o Perfect Dark do Xbox 360 também, eu acho que foi o 360. Todo mundo ama essa franquia, ela tinha sido anunciada ano passado, nós vimos gameplay, nós vimos rolando, tava bonito, tava legal, vai voltar a franquia. Foi criado um estúdio lá, o The Initiative, foi criado para fazer esse jogo. O estúdio foi desfeito sem nunca lançar um jogo. Ele foi criado para lançar o jogo já estava muito pronto, todo mundo estava gostando e hypado, o estúdio acabou, o jogo foi cancelado e não teremos um novo Perfect Dark. Nem esse estúdio, o portfólio dele é um jogo nunca lançado. Saca? Exatamente. É muito doido, cara. A Turn 10, que é responsável pelo Forza Motorsport, perdeu metade dos funcionários também. A Raven, que é auxiliar lá em Call of Duty, também teve um monte de cortes. A gente sabe que Call of Duty não vai acabar, mas a gente não sabe como é que vai ficar a franquia depois disso. Então, assim, foram muitos estúdios internos que foram prejudicados. E alguns projetos ainda existem, o do Kojima lá vai continuar, mas algumas coisas foram canceladas, assim, coisas que já estavam, sabe, praticamente prontas, assim. É muito triste, cara, é muito triste isso. A gente viu recentemente, na Summer Game Fest, a gente viu a conferência da Microsoft, um monte de coisa legal. A gente não tem mais confiança na marca, a verdade é essa. Uhum. A gente não sabe mais se algo que ela diz que vai fazer agora, a gente não sabe se isso vai realmente existir. Inclusive, se esse negócio tiver gameplay pronto, sendo mostrado. Eu acho que se ela lançar um demo de um jogo, cara, ainda assim eu só vou acreditar quando o jogo estiver pronto na minha mão, jogando. É muito complicado. Sim. Porque eu acho muito triste, porque eu odeio o console wars, eu odeio istas, mas a gente sabe que o Xbox tem uma comunidade até bem tóxica, em sua maioria, mas não são todos, mas muito apaixonada também. E essa galera tá largada. Isso, rapidinho, em sua maioria no Twitter, eu acho, assim, porque o cara que gosta de Xbox, ele nem sabe que esses caras existem. Essa galera aí... Perdão, fãs de Xbox, não quis dizer isso. Os poucos, muito fãs, são barulhentos, os que são tóxicos. Mas, ainda assim, é uma comunidade muito apaixonada. E é uma comunidade apaixonada que tá largada, cara. Tá largada. Simplesmente eles não sabem o que eles vão ter. Porque isso aí acontece. Na próxima geração, eles podem comprar um console... que é um PC, pra jogar jogos de outras IPs. Aí ele vai falar, por que eu não compro um PS6 então? Pois por que eu não compro um Switch 2? Sabe? Cara, eu sei que é clichê falar isso, beleza, tudo bem, deixem nos comentários se acharem, mas não tem mais alma o Xbox, é um negócio etéreo, assim, acabou, né? Você pega um console da Nintendo, você mexe nele, com todos os problemas que a Nintendo tem, que a gente vai com certeza falar aqui mais não nesse episódio, mas a gente vai falar em algum momento. Você pega o negócio e sente que tem. Sabe o que você sente que tem ali no console da Nintendo, cara? Que nem você tava falando, num jogo que é desenvolvido pra Nintendo. Gente que tá ali trabalhando há 40 anos, entendeu? É assim que... Empresas japonesas costumam ter isso. Eu não tô fazendo nenhuma defesa. Pela marca, pelos personagens criados, exatamente, né? Pelo que foi construído ali, não só pelas pessoas, e pelas pessoas também. Costuma ter isso em empresa japonesa, mas eu não vou ficar defendendo o modelo de trabalho japonês aqui, porque tem muito problema também lá. Muita coisa séria que acontece. Mas como em todo lugar vai ter seus problemas. Mas nesse ponto aí, isso tem que ser respeitado. Você pega, por exemplo, empresas como a From Software, que tem gente que tá trabalhando ali desde que o negócio começou. Entendeu? As pessoas não são tão descartáveis assim, que nem a gente vê em empresas ocidentais, né? Isso é um problema que, inclusive, lá nos Estados Unidos, as pessoas estão começando a entender. Tem muita gente que tem medo dessa palavra, mas estão começando a entender que tem que se organizar, os trabalhadores. Organizar, né? Se sindicalizar. Um galho sozinho é fácil de quebrar. Você junta, fica mais difícil. Então, será que não... Como é que pode ser compreensível, até em questões eu não vou entrar só vou ficar no questionamento, eu não vou entrar nesse mérito da lei, porque eu desconheço, convido aí os advogados que assistem a gente a conversar, mas como é que pode ser possível e aceitável
uma empresa que está em franco crescimento, que o CEO daquela parte ali da empresa confirma isso na demissão dos funcionários. Será que a gente pode aceitar isso? Uma empresa que está crescendo e aquelas pessoas ali que foram demitidas fizeram parte desse crescimento, né? E aí vai lá, a empresa crescendo, demite 9 mil pessoas, dizendo que pra crescer mais... Sei lá, são esse tipo de coisa que eu questiono. E o Xbox pra mim virou um negócio meio sem alma. É legal que eu vou poder jogar o jogo do Xbox em outros lugares? Pode ser. Mas, pô, qual é o problema de manter o console? Não tá dando dinheiro? Então tá bom. Então, é isso, cara, que você falou. Eu vou... Eu não tenho interesse nenhum em comprar um Xbox nesse momento. Por quê? Porque vai estar em todo lugar, né? Então pronto, tá morto mesmo, é isso. Se essa fundadora do Xbox aí estiver falando que o Xbox morreu, da marca Xbox console, que você comprava o videogame, igual você compra o Switch, igual você compra o PlayStation, morreu, acabou mesmo. Se é disso que ela tá falando, isso aí acabou.